Peppa Pig é um sucesso tão grande que mais de 180 países conhecem. Mas será que você sabe todas as fases da animação e tudo o que pode acontecer no futuro? Antes de ser lançado para o mundo, a produção criou um episódio piloto que foi finalizado no ano de 2002, depois de 2 anos de desenvolvimento junto ao Canal 5 de televisão na Inglaterra. Esse episódio está disponível no YouTube e ele apresenta algumas mudanças em relação ao original. Isso é interessante porque o vídeo que você pode assistir é, na verdade, uma reunião entre os criadores muito tempo antes do desenho ser apresentado para as pessoas. A primeira grande mudança está no tempo, porque como o projeto da Peppa ainda não estava aprovado pelo canal, a ideia era fazer um episódio mais curto, de aproximadamente 3 minutos. Ou seja, a história contada é mais completa. Ao contrário da série original, a abertura também é um pouco diferente. A música é a mesma, mas ela é tocada de um jeito mais lento e menos animado, como é no original. No piloto, a Mamãe Pig é apresentada como alguém que trabalha no computador, enquanto a protagonista é descrita como uma porquinha muito mandona e que gosta de se intrometer nos assuntos dos adultos, como por exemplo, ela interrompe o Papai Pig no trabalho do jardim para ensiná-lo a como cavar buracos. Curiosamente, existe uma grande mudança. O George ainda não gostava tanto de dinossauros e por isso no piloto ele tá brincando com balões. E desde o começo uma coisa importante era que os personagens sempre caíam no chão de tanto dar risada. Essa característica do desenho surgiu de uma ideia do roteiro de fazer o Papai Pig escorregar na poça de lama e começar a rir. Os produtores gostaram da ideia e, como você já sabe, os personagens caem e dão risada o tempo todo durante muitos episódios. Existe até mesmo um episódio piloto de Peppa que é diferente do original, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Enquanto isso, para de brincar na lama e pega a sua pipoca com bacon, porque tá começando mais um Teen Videos! Da mesma forma que Bluey, a protagonista tem algumas mudanças em relação à sua versão original. No caso da Peppa, a porquinha é menos rosada pelo que a gente pode ver no vídeo do episódio piloto, e a sua cabeça é maior, dando a impressão de que ela é mais baixinha do que aparece na série. Um fato curioso é que o irmão dela tem um efeito contrário, porque o George, por ter uma cabeça maior, parece ser um porquinho mais velho. Com o sucesso do desenho, o Canal 5 autorizou a criação de 52 episódios para a primeira temporada. E talvez você pense que isso é muita coisa, mas saiba que não. Como cada capítulo tem uma média de 5 minutos, toda a temporada teve um pouco mais de 4 horas de duração. Mas foi o suficiente para encantar todos os fãs, porque logo em 2005 a segunda temporada foi aprovada, e ela estreou em 2006 com mais 52 episódios, e planejada para terminar com um especial de Natal para as crianças no dia de Natal, reforçando a conexão emocional com o público. Com a segunda temporada sendo um sucesso, a Asylum Entertainment, que é uma criadora de videogames, anunciou que seria lançado um jogo de Peppa Pig, o que com certeza chamou a atenção dos fãs e também dos pais, porque a ideia era levar a franquia para o Nintendo Wii e o Nintendo DS, e o game estava disponível para todo mundo em novembro de 2008. Para jogar os games da porquinha, você prefere o PlayStation, Xbox ou Nintendo? Já sei, comenta aqui embaixo o hashtag PCGamer pra gente te conhecer mais. O título é Peppa Pig Fun and Games e ele tinha muitas atividades. Dava para pular em poças de lama, dar banho na Peppa, cozinhar para os filhotes, botar ovos com as galinhas e até mesmo dirigir o carro do papai. Existem outros jogos de Peppa, sendo eles Peppa Pig Mundo de Aventuras e Minha Amiga Peppa e Botas Douradas, mas a franquia não foca mais em games, o que é uma pena. No ano seguinte do jogo, a terceira temporada chegou na televisão, trazendo mais 52 episódios, mas também foi o ano de lançamento de Ben e Holly, que é um desenho dos mesmos criadores onde muitos fãs acreditam que fazem parte do mesmo universo de Peppa Pig. Um exemplo é que o pirata Barba Ruiva aparece nas duas séries, mas mesmo fazendo sucesso com o público, os criadores notaram que os mais jovens gostavam muito mais de Peppa Pig do que das suas outras criações, tanto que Ben e Holly teve seu último episódio em 2013, enquanto o desenho da porquinha estava indo para sua 5ª temporada. Jura? Uau! No ano de 2011, a franquia da Peppa estava em sua 4ª temporada, mas essa nem mesmo era a melhor novidade.
porque em abril daquele mesmo ano, o primeiro parque temático da personagem estava para lançar. O Peppa Pig World foi construído em Hampshire, Inglaterra, e ele foi o primeiro de 6 parques temáticos espalhados pelo planeta que você pode visitar. Eles são Peppa Pig World Flórida, Alemanha, Texas, Itália e China. O mais legal sobre o da Flórida é que ele fica dentro da Legoland, que é o parque mais importante da Lego. Se você gosta, lá é o seu lugar. Tá claro que a popularidade do desenho alcançou efeitos impressionantes, não é verdade? E é claro que a porquinha foi adaptada para os cinemas. Em 2015, o primeiro filme da franquia foi lançado, consistindo em uma coletânea de episódios chamada As Botas Douradas, onde a Peppa e a Suzy ficam discutindo sobre as botas serem douradas ou amarelas, e a protagonista fica chateada quando um pato pega elas sem pedir permissão. Já em 2017, o segundo filme foi a primeira aventura da família Pig fora da Inglaterra, e isso é tão legal porque o país escolhido foi a Austrália, o mesmo da Bluey. No mesmo ano, os criadores construíram o Peppa Pig Land, que fica na China, e ele é o primeiro na Ásia. Em 2019 e 2024, mais 2 filmes da porquinha foram lançados, sendo esse último o casamento especial do Senhor Touro com a Senhora Vaca, que trouxe um clima emocionante e criando muitas teorias sobre o relacionamento dos dois. É claro que com várias temporadas, jogos e filmes, a nossa porquinha teria que lançar uma peça de teatro ao vivo. Ela se chama Peppa Pig Aventura ao Vivo, que acompanha uma menina humana chamada Daisy e que chega na cidade da Peppa. O mesmo narrador dos episódios também aparece. A história da peça começa com a Daisy procurando pelos irmãos porquinhos, que estão se escondendo, e depois que a brincadeira termina, ela precisa levar a nova amiga para a escola da Madame Gazela. E sabe onde você precisa ir? Você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Com 2 décadas de história, a Peppa continua a evoluir, e nos próximos anos uma coisa muito importante tá para acontecer. Então se segura na sua cadeira para não cair no chão. O desenho tá no ar faz muitos anos, e isso significa que ele acompanhou algumas gerações a crescer. Por ser uma trama infantil, os mais jovens de antes não são como os de agora. Por isso é quase certo que os criadores estão pensando em transformar o desenho com alguns episódios em 3D. Ou seja, agora a série vai experimentar um formato e testar como os fãs vão reagir. É claro que o original vai continuar, mas dependendo do sucesso da versão em 3D, as coisas podem se alterar. E também vale lembrar que isso é só uma teoria, porque não é de hoje que versões do desenho em 3 dimensões aparecem pela internet. Antes mesmo de ser um desenho com mais de 300 episódios, 8 temporadas e ter vários parques temáticos, Peppa era só uma ideia na cabeça dos criadores Neville Ostley, Mark Baker e Phil Davis. E tudo começou com um outro desenho chamado Os Três Cavaleiros, que é um projeto do ano de 1982, onde os protagonistas são guardiões de um reino, onde eles utilizam a sua força para resgatar pessoas com dificuldades. Nessa época, os criadores tinham a intenção de fazer um desenho para adultos, mas o público infantil era mais interessante, porque com as crianças os dois teriam a oportunidade de fazer mais seriados e pôr em prática o seu projeto mais ambicioso, a animação Peppa Pig. A primeira coisa que é fruto do trabalho entre os criadores do filme de 11 minutos Os Três Cavaleiros é a animação ter essa característica de ser muito simples e fácil de desenhar. Mas não se engane, o traço não é complicado por um motivo genial. Os mais jovens têm o costume de fazer rabiscos dessa maneira, e por isso quando decidem pintar alguma coisa, vai ser mais fácil escolher colocar a Peppa no papel. Você entende como isso é importante? A escolha do formato da porquinha é justamente para encantar o público, mas você vai ver que até mesmo isso tem o seu tempo, porque com as telas de celulares e videogames tomando conta do planeta, a nossa porquinha vai precisar mudar o seu estilo. Não. Ele tem toda a razão. Em 1999, os criadores se uniram para fazer o desenho Os Dois Cavaleiros, onde os personagens principais eram Sir Boris e Sir Maurice. Toda a história se passava no reino medieval chamado Baróvia. O desenho apresentava uma mistura de elementos medievais, mas com avanços tecnológicos. Um exemplo é que eles tinham telefones. De um modo curioso, existem alguns fãs que acreditam que o país da Madame Gazela pode ser próximo ao reino dos Cavaleiros, por conta da cultura e do sotaque
ataque da professora da Peppa. Existe até mesmo uma outra teoria de que os humanos foram expulsos para esse reino, enquanto os outros animais tomavam conta do resto do planeta. Durante o tempo de Os Dois Cavaleiros, os criadores começaram a fazer ideias para Porquinha Peppa, embora o foco principal ainda fosse o desenho medieval. Tanto que no episódio do aniversário do George, dá pra ver na cena do museu as roupas dos reis e rainhas do antigo desenho. Ou quando o Sr. Coelho utilizou a armadura do Sr. Boris, mas o desenho dos cavaleiros encerrou, e somente a Peppa continuou sendo exibido. A melhor notícia para os fãs é que não existem planos para o final do desenho, por isso a gente pode esperar que os outros mostrem mais do mesmo, ou ainda novas versões dos personagens. Depois de muitos anos, é claro que a Peppa Pig é um sucesso enorme e que tá pronto para continuar encantando muitas gerações no futuro, e que venha a 9ª temporada. Mas até lá, a gente separou 2 conteúdos para você assistir. Valeu!